Fala pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula. Na aula de hoje nós vamos tratar sobre o tema de dilatação térmica. A dilatação de hoje nós vamos falar sobre dilatação linear. Legal? Bom, todos os corpos eles são sensíveis à temperatura. Como assim? Eles possuem grandezas termométricas. Grandezas termométricas são coisas que variam com a variação de temperatura. Por exemplo, o comprimento de um corpo é uma grandeza termométrica, porque quando eu aqueço esse corpo, o seu comprimento muda. A área de um corpo é uma grandeza termométrica, porque quando eu aqueço um corpo, a área desse corpo também muda. Tudo bem? Então eu vou supor aqui um corpo, legal? Com seu comprimento inicial, vamos chamar ele de L0. Então veja aqui, ó, L0 é o nosso comprimento inicial. A gente vai supor que ele está a uma temperatura que nós conhecemos, uma temperatura θ0, uma temperatura inicial. E agora eu vou considerar que a temperatura dele aumentou. Observe que eu elevei a temperatura de θ0 para θ. Bom, observa que essa barra daqui, ela vai sofrer um aumento no seu comprimento. Ela vai sofrer um aumento que eu vou chamar de ΔL. Tudo bem? Ah, professor, peraí. Então, quando a gente aquece o corpo, ele aumenta o seu tamanho? Sim. Tudo bem? Então, vamos lá. Do início para cá, essa barra sofreu um processo de aquecimento. Aquecimento. Observe comigo o seguinte. Da mesma forma que essa barra aumentou o seu comprimento, ela poderia ter diminuído o seu comprimento. Veja que ela poderia ter diminuído aqui, ó, e ter tido uma variação de comprimento negativa. Ah, como assim, professor? Observe que ela teve essa variação aqui, ó, ΔL, mas foi para menos. Geralmente, quando você acha uma variação de comprimento negativa, é porque o corpo diminuiu o seu tamanho. Então, observe comigo que quando a gente aquece um corpo, ele aumenta o seu tamanho, e quando eu resfrio um corpo, ele reduz o seu tamanho. Bom, para calcular o quanto que ele aumentou ou o quanto que ele diminuiu, eu vou usar essa expressão aqui, ó. A variação de comprimento vai ser o comprimento inicial vezes o coeficiente de dilatação vezes a variação de temperatura. Legal? Veja aqui, esse L0 é o comprimento inicial. Legal? Esse alfa aqui é o que a gente chama de coeficiente de dilatação. E esse Δθ aqui é a variação de temperatura. Beleza? Vamos lá então. Esse coeficiente de dilatação, ele é proporcional ao quanto que o corpo se dilata. Observe que para calcular ele, eu posso fazer o seguinte: alfa é igual a ΔL dividido por L0 vezes Δθ. Veja que a unidade da variação de comprimento pode ser metro, do comprimento inicial metro e da temperatura Celsius. A nossa unidade do alfa vai ser 1 dividido por Celsius. Se eu subo isso aqui, fica Celsius elevado a menos 1. Ou seja, esse alfa ele pode ser Celsius elevado a menos 1, Fahrenheit elevado a menos 1, Kelvin elevado a menos 1. Quanto maior o coeficiente, mais o corpo dilata, tudo bem? Então, maior coeficiente, quanto maior esse coeficiente, maior vai ser a dilatação. Então, vou falar assim, ó, mais ele dilata e também ele mais contrai. Tudo bem? Então, quanto maior for esse coeficiente, ele mais dilata e mais contrai. Maravilha? Legal, então. Professor, se eu quiser saber qual vai ser o comprimento final de um corpo, o tamanho final dele. Bom, se eu quiser saber o tamanho final, veja que o tamanho final é o tamanho inicial mais a variação, né? Então, observe comigo que para achar o comprimento final, eu faço o seguinte, ó. O comprimento final é como se fosse o inicial mais a variação. Então, eu vou fazer o seguinte: o final vai ser inicial mais L0 vezes alfa vezes Δθ. Vou colocar o L0 em evidência, nós vamos ter L0 vezes 1 mais alfa vezes Δθ. Beleza? Então, isso aqui, ó,
eu consigo achar o comprimento final. Comprimento final. Beleza? Observe comigo o seguinte. Esse comprimento final, isso aqui, funciona como se fosse uma função do primeiro grau. Então, eu tenho como analisar os gráficos da dilatação. Veja comigo o seguinte. Vou analisar aqui o gráfico da dilatação térmica, tá? Vamos lá, então, analisar o gráfico da dilatação térmica. Vamos supor que eu tenha um eixo e o eixo das ordenadas represente aqui, ó, o comprimento, vou botar em metros, e o eixo das abscissas, a temperatura, vou colocar em Celsius. Vamos supor aqui, ó, que eu estou aumentando a temperatura. Quanto mais eu aumento a temperatura, essa reta vai crescendo. Então, aqui vai ser o L0, aqui vai ser o comprimento final. Veja comigo que a gente vai ter a temperatura. Formou-se um ângulo, então, que eu vou chamar de ângulo, vamos chamar de, tirar as letras que a gente coloca na dilatação, vamos chamar ele de ângulo φ, tudo bem? Formou um ângulo φ ali. Observe que nesse triângulozinho pequeno que se formou, aqui é a variação de temperatura e aqui é a variação de comprimento. Isso vai mostrar pra gente que ao calcular a tangente de φ, vai ser o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Eu tenho a variação de comprimento sobre a variação de temperatura. Tá vendo? Se eu abrir a variação de comprimento, eu tenho o comprimento inicial vezes o coeficiente, vezes a variação de temperatura, dividido pela variação de temperatura. A gente cancela aqui, ó, a tangente desse ângulo vai nos dar o comprimento inicial vezes o coeficiente de temperatura. Isso é uma propriedade muito importante, tá bom? Da dilatação térmica. Fornece pra gente informações importantes no exercício. Vamos ver um exemplo? Então, vamos supor aqui que eu tenha um comprimento inicial igual a L0, um ângulo aqui de 45, que eu pergunto qual alfa. Tudo bem? Perguntar qual o alfa. Perdão, vou dar o alfa aqui. Vamos supor que o alfa é 5 vezes 10 elevado a menos 5. Celsius é menos 1. Tá bom? Esses coeficientes sempre têm expoentes assim. Eu pergunto qual o comprimento inicial. Ó, qual o comprimento inicial. Você sabe que a tangente desse ângulo, a tangente de 45, ela é numericamente igual. Ó, isso aqui é numericamente igual, tá vendo? Numericamente igual ao comprimento inicial vezes o alfa. Então, veja, a tangente de 45 é 1. O comprimento inicial que eu quero descobrir, o alfa é 5 vezes 10 elevado a menos 5. Logo, o nosso L0 vai ser 1 dividido por 5 vezes 10 elevado a menos 5. Beleza? Bom, transferimos a conta para cá. O comprimento inicial vai ser 1 por 5, vai dar 0,2 vezes 10 elevado a quinta. Legal? Se está em centímetros aqui, ó, isso aqui em centímetros. Vou melhorar a conta, isso aqui vai ser 2 vezes 10 elevado a 4 centímetros. Beleza? Vamos, então, fazer um outro exemplo. Observe. Uma barra possui a 20 Celsius 2 metros. Então, esse aqui é o nosso comprimento inicial. Calcule sua variação de comprimento a 100 Celsius. Então, sofreu uma variação de 20 até 100 Celsius. Deu aí o alfa da barra, tudo bem? Coeficiente de dilatação. Veja comigo. Eu vou calcular da seguinte maneira. ΔL é igual ao comprimento inicial vezes o alfa vezes a variação de temperatura. O ΔL é quem eu quero descobrir. Legal? Aqui vai ser 2. O alfa, 50 vezes 10 elevado a menos 4. Legal? E a variação de temperatura, eu fui de 20 até 100. Eu variei 80, tá vendo? Vezes aqui o 80. Beleza? Gente, observe comigo. 2 vezes 50 é 100. 100 vezes 80, 8.000. Então, ó,
a nossa variação vai ser 8.000 vezes 10 elevado a menos 4. Ando com 3 zeros ali. Vou andar logo os 4 zeros aqui, tá? 1, 2, 3, 4. Então, 0,8 metros é a nossa variação. Beleza? Observe que a unidade que der a resposta da variação tem que ser a mesma unidade do comprimento inicial. Se aqui tiver em metros, essa resposta vai dar em metros. Se aqui tiver em centímetros, essa resposta vai dar em centímetros. Veja um outro exemplo. Observe que eu tenho duas hastes, tá bom? Apoiando aqui um objeto. E eu pergunto o seguinte, qual a variação de temperatura deve submeter a haste 2? Então, essa aqui é a haste 2, ó. Vou dar aqui o nome a elas, 1 e 2. Deve submeter a haste 2 para que se iguale ao comprimento de 1. Então, o comprimento de 1 é 40, a haste 2 tem 35. Ou seja, a haste 2 tem que crescer uma variação de comprimento de 5. No caso, 5 centímetros. Quero saber qual é essa temperatura, qual tem que ser essa temperatura. Então, vou vir aqui e vou fazer. A variação de comprimento tem que ser igual a 5 centímetros. Legal? O nosso alfa é 20 vezes 10 a menos 4 Celsius. Celsius é menos 1. E a variação de temperatura é quem eu quero descobrir. O comprimento inicial, 35 centímetros. Beleza? Então, agora eu vou aplicar. ΔL é igual a L0 vezes alfa vezes Δθ. O ΔL vai ser 5, o L0 vai ser 35, o alfa é 20, vezes 10 elevado a menos 4, vezes a variação de temperatura. Tudo bem? Então, aqui eu vou colocar... Aqui dá 700, mas eu vou colocar 70, tá bom? 70, vou somar um zero ali no expoente. Show de bola? Observe o seguinte, a variação vai ser 5 dividido por 70 vezes 10 a menos 3. Isso aqui vai dar 0,071 aproximadamente. E sobe aqui o 10 a menos 3. Maravilha? Agora eu vou andar 1, 2, 3 casas para tirar esse 10 a menos 3 dali. Ou seja, a variação de temperatura é aproximadamente 71 graus Celsius. Valeu? Pessoal, um forte abraço. Essa foi nossa aula de dilatação linear. Fique ligado aí nas próximas aulas para você ter acesso a conteúdo de qualidade. Valeu, gente. Um abraço. Tchau, tchau.